Os anos 80 podem ser considerados a era de ouro do cinema e que teve muitos filmes que se tornaram grandes clássicos. E também foi uma época em que vários atores fizeram seus nomes e se tornaram a cara dessa década. Então vamos ver que atores foram esses. Fala aí, galera, tudo tranquilo? Carlos, chegando à década de 80, pode ser considerada uma grande época para o cinema, onde filmes de ação, aventura e comédia se destacaram. E não só produziu grandes filmes, mas também muitas carreiras se construíram nessa época. E é curioso como os filmes dessa época ainda influenciam os filmes hoje em dia. E muito do cinema atual vem da década de 80. E não só isso, vários atores que estão por aí e começaram nessa época ainda aproveitam o sucesso disso. Então, bora ver 10 atores que definiram os filmes dos anos 80. O primeiro nome é do ator Harold Ramis, que você deve estar estranhando, afinal, só lembramos dele em Os Caça-Fantasmas, e alguns também devem lembrar dele em Recrutas da Pesada. Mas ele teve um grande impacto como roteirista, sendo responsável pelos roteiros de filmes como Os Caça-Fantasmas, Recrutas da Pesada, Clube dos Pilantras e Armados e Perigosos. Ou seja, ele escreveu grandes clássicos da época e conseguiu causar impacto. E quando falamos dos anos 80, não podemos deixar de falar, lógico, de Ed Murphy, um dos rostos da comédia nos anos 80. E só falando de seus filmes nessa época, temos 48 Horas, Trocando as Bolas, Um Tira da Pesada, O Rapto do Menino Dourado, Um Príncipe em Nova York, ou seja, muita coisa boa. E falar dos anos 80 é obrigatório falar de Ed Murphy. E você, tem algum filme preferido do ator? Deixa aí embaixo nos comentários. Já um ator que pode ser considerado o coração dos anos 80 é John Candy. Ele personificou o caráter caloroso e amoroso de homem de família e todos lembram dele como um homem doce. E no início de sua carreira não fez grandes filmes, mas aí na década de 80 temos Férias Frustradas, Splash, Uma Sereia em Minha Vida, Aluga-se para o Verão, SOS, Tem um Louco Solto no Espaço, e em 87 veio um grande sucesso que é Antes Só do que Mal Acompanhado. Aí no ano seguinte, o ótimo As Grandes Férias. Aí depois teve Harry Crumb junto com Quem Vê Cara Não Vê Coração. E aí na década seguinte ainda conseguiu um filme de grande sucesso que foi Jamaica Abaixo de Zero. Agora, já um ator que ficou bem conhecido pelos filmes de ação nos anos 80 foi Kurt Russell, tendo como grande destaque o papel de Snake Plissken em Fuga de Nova York. Aí na sequência tivemos O Enigma do Outro Mundo, Os Aventureiros do Bairro Proibido, a comédia Um Salto para a Felicidade e Conspiração Tequila, e no final Tango Cash. E seus papéis o definiram como um cara durão, mas também versátil. E lógico que depois fez outros grandes filmes na década seguinte. É engraçado, né? Pois falando dos anos 80, não tem como deixar de fora Bruce Willis, que simplesmente fez Duro de Matar e eternizou John McClane. Yippee-ki-yay, motherfucker. O filme transformou ele em uma grande estrela e talvez é o maior filme de ação de todos os tempos. No filme, Bruce fez um herói mais realista e deu muito certo. Curiosamente, esse foi seu único filme de sucesso na década, mas aí nos anos seguintes foram vários grandes filmes. Já o ator Chevy Chase ficou conhecido pelos filmes de comédia. Seus papéis normalmente mostraram um homem com boas intenções, mas frustrado, que acabava mudando para melhor. Entre seus filmes da década estão Clube dos Pilantras, Férias Frustradas, Três Amigos, Flat Vive, Problemas Modernos, entre outros. Já Sylvester Stallone também foi a cara dos filmes de ação dos anos 80. Se levar somente a ação em conta, temos aí Rambo, Stallone Cobra e Tango Cash. Mas também tem filmes como Falcão, o Campeão dos Campeões e Condenação Brutal. Ele, inclusive, pode ser considerado um dos 3 rostos do auge dos filmes de ação e construiu uma grande carreira nas décadas seguintes. Já outro ator lendário é Arnold Schwarzenegger, com uma carreira bem impactante.
Ele ganhou reputação em filmes como Conan e O Exterminador do Futuro, mas também fez Comando para Matar, Jogo Bruto, O Predador, Inferno Vermelho e a comédia Irmãos Gêmeos. E não só isso, seus personagens e frases de efeito se tornaram referências culturais. É um ator que ficou marcado pelos filmes de ação, mas quando se aventurou em comédias, também funcionou demais. Agora, quem pode ser considerado o rei dos filmes de comédia dos anos 80 é Bill Murray, tendo filmes como Clube dos Pilantras, Os Caça-Fantasmas, Recrutas da Pesada, Os Fantasmas Contra-Atacam. Suas aventuras, como Um Adorável Idiota, divertiram milhões de pessoas. E ele também serviu como modelo para muitos personagens de comédia dos anos 90 em diante. E ele é o rosto de algumas grandes comédias do cinema. E aí, virando a chave, temos Harrison Ford, que teve 2 papéis icônicos na história do cinema nessa década e o consolidou como um herói de aventura malandro favorito. Temos de cara na década Guerra nas Estrelas e em seguida Indiana Jones. E ainda temos Blade Runner e A Testemunha. E com isso o ator ficou imortalizado e mostraram toda essa gama de talento e versatilidade. Nós vimos aí nessa lista alguns dos maiores atores da história do cinema e que para sempre serão lembrados. E agora eu te pergunto, desses aí que eu comentei, qual o seu preferido? Acha que faltou alguém na lista? Deixa aí seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pois é muito importante, ajuda o canal a ser indicado no YouTube. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.